está gravando, essa é a nossa primeira aula do ano de Sociologia, certo? A gente não vai entrar no conteúdo de Sociologia ainda que vocês vão estudar, que vocês vão ver que é bem legal o conteúdo de Sociologia. Eu considero a matéria de Sociologia do primeiro colegial com a disciplina mais interessante de se estudar. Eu tenho Geografia de quinta série, terceiro colegial, eu tenho História de quinta série, terceiro colegial, e para mim, primeiro colegial é o conteúdo mais legal. Por quê? Porque vocês vão estudar crianças que foram criadas por animais e o que isso ajuda, né, a gente entender sobre o ser humano e sociedade. Vocês vão estudar fatos sociais como o linchamento, que eu já expliquei, é um fato social, mas qualquer coisa que acontece na sociedade pode ser um fato social, certo? Então sejam bem-vindos ao curso de Sociologia do primeiro ano. Eu sou o professor Henrique, serei o professor de Sociologia de vocês. Ha! Se lascou? E, basicamente, a primeira coisa que a gente vai ter, aula 1, são as 4 habilidades que eu escolhi para a gente trabalhar como retomadas, certo? As habilidades são, né, primeiro trimestre, espírito crítico e observação social. 2, segundo trimestre, o olhar não é natural, sempre construções, né, sempre construções. Identificar as características da cultura. E do quarto trimestre, conteúdo simbólico dos grupos sociais, etnia, classe social e gênero. Galera, fique bem claro, a prova de vocês está difícil, ela é uma prova de Enem, então leia com atenção e assinale uma das 5 alternativas, tanto vocês que estão aqui comigo presencialmente, quanto quem está vendo esse vídeo e tem acesso à primeira aula de Sociologia pelo vídeo. A primeira questão de vocês, né, ela vai falar sobre espírito crítico e observação social. Galera, fique bem claro, não pode ter fatores emocionais na nossa aula. Exemplo, eu vou estudar, não, vou dar outro exemplo, pensa aqui comigo. Podem responder com toda sinceridade. Quem é a melhor mãe do mundo? Para vocês, quem é a melhor mãe do mundo? Obviamente, né, que vocês vão responder, é a minha. Só que tem um estudo científico para essa resposta? Realmente a mãe dela é a melhor mãe do mundo? É que ela está presa emocionalmente, né? Ela ama a mãe dela, é a minha mãe. E na sociologia a gente tem que manter uma distância do nosso objeto de estudo. Ou seja, quando você vai julgar 2 culturas, você tem que esquecer que você é de uma determinada cultura. Exemplo, você tem lá um brasileiro comendo churrasco e um japonês comendo sushi. Você sempre vai escolher, né, o brasileiro como correto, comendo a carne lá dele, porque você é brasileiro também. Só que em sociologia você tem que esquecer por alguns momentos que você é brasileiro, que você fala português. Para manter um discurso neutro, saber julgar com clareza a situação e sempre buscar o estudo, a investigação, a análise. E é assim que a gente fez ciência, é assim que a gente inventou ciência, né? Que a gente fez medicina. Sempre, né, analisando o fato como ele realmente é. Então quando você responde, a minha mãe é a melhor do mundo, você está preso emocionalmente a ela. Como? Se eu faço a pergunta, qual é a melhor mãe do mundo? Segundo a sociologia, como você tem que responder isso certo? Certo seria, tecnicamente, não tem como a gente escolher a melhor mãe do mundo, porque é impossível a gente analisar isso. Você deu uma resposta inteligente. Nem sempre a resposta mais inteligente é uma resposta. Porque eu não dei resposta nenhuma, né? Eu não escolhi nenhuma mãe. Eu dei uma explicação. Se a gente for pegar e analisar, é impossível. Como é que vai escolher a melhor mãe do mundo? Não tem resposta. É uma boa resposta. Espírito crítico é uma resposta crítica, uma resposta madura. Uma resposta que te deixa longe do objeto de estudo. Observação social. Lembra lá do linchamento que eu falei para vocês agora há pouco? O linchamento é um estudo de observação social. Você observar como a sociedade funciona, como a sociedade se comporta. Você não tem que ter nenhum sentimento em relação àquela sociedade. Você é um sociólogo agora. Você tem que ser frio. Você tem que manter distância do objeto que você está estudando. Eu vou estudar aquela carteira, mas eu amo aquela carteira. Não, mas eu estou preso sentimentalmente àquela carteira. Resultado, o meu amor pela carteira vai influenciar o meu estudo. Deu para entender isso?
Então você tem que se desprender do objeto de estudo. Imagine você vai lá e pega alguns camundongos, né, aqueles ratinhos branquinhos, bonitinhos, daí você quer fazer um estudo. E no final do estudo lá você vai ter que sacrificar esses ratinhos. Mas você ama os ratinhos, então você tem que escolher. Você está usando esses ratinhos como objeto de estudo, como cobaia, ou é o seu bichinho de estimação? Se você estiver preso sentimentalmente a ele, você não vai conseguir ter um espírito crítico. Então que fique bem claro, na primeira questão de vocês aí, da diagnóstica, leia com cuidado, analise com muito cuidado aí a questão, né, das tribos, certo? Somente uma alternativa está correta. Então, o espírito crítico é obrigatório para a sociologia. Vamos fingir que está escrito sociologia aqui, que eu escrevi agora com o papagaio. Basicamente. Segunda habilidade. Segunda habilidade é caráter. Não, zoeira. Segunda habilidade é o olhar não é natural. Sempre construções. Oi, tudo bom? Oi? Estou fazendo esse negócio de diagnóstico. Tá fazendo a minha? Vou fazer. Seria uma pessoa deliberativa? Deliberativa? É. Deliberar é que autoriza. Deliberar é, está deliberado, ou seja, que autoriza uma situação, que, né, deixa acontecer, entende? Pensa dessa forma. É difícil mesmo. Obrigado. 10 reais. Bola aí. 10 pontos. Basicamente aqui, ó, a segunda habilidade é o olhar não é natural. É ser construído. Gente, o que vocês pensam da vida, o que vocês pensam da religião, o que vocês pensam da escola, não é um olhar natural. Ou seja, esse olhar não nasceu com você. Você não tem um comportamento natural. Natural é que nasce com você. Nasce com você. Não, nós somos construções. O que é que vocês pensem, ó, rapidamente? Quais eram as características de vocês quando vocês nasceram? Quantas características? Quando vocês nasceram? Vocês falavam português? Vocês tinham uma noção de religião? Nada. Daí a primeira visão que você vai ter da vida, quem vai dar essa visão para você é seu pai e sua mãe. Exemplo, você não conhece o mundo, você começa lá engatinhando, pega os objetos, coloca na boca. Resultado, aos poucos você vai moldando quem você é, vai construindo quem você é, você vai colocando um tijolinho a mais todo dia na pessoa que você é. Daí você se transforma, você não é natural, você é social, você é cultural, você aprende a ser quem você é através da sociedade, através da cultura. Ó, isso aqui é um canetão, você aprendeu que isso aqui é um canetão por quê? Porque eu cheguei e trouxe a cultura para você. Então, o olhar não pode ser natural. O olhar, ele é construído, e a gente tem que ter essa noção. Na nossa sociedade, nada é natural. Alguém pode me dizer uma coisa aqui dentro dessa sala que é natural? Natural. Qualquer coisa, um objeto. E tem, só um. Não. Essa madeira ela foi trabalhada numa fábrica e existem várias iguais a essa. Não é natural. O ar. O capim. O ar é uma boa. O capim, ali fora, vocês encontraram até que umas boas respostas. Mas tudo que está dentro da escola aqui, né? Dentro, porque a árvore está fora, né? Não é natural. Aqui dentro, a única coisa natural são os nossos corpos. Porque nós fomos gestados em um corpo natural, né? De carne e osso, sangue. Mas produto, tudo passou pela mão do homem. Não tem uma árvore que dá ventilador, né? Vai lá, você vai, vou colher um ventilador, né? Sai da árvore. Vai, entra numa fábrica. Tudo que passa pela mão do homem, quando eu falo homem é humano, tá? As mulheres também contam, obviamente. Não é natural, é construído, é cultural. Tudo que passa pela mão do homem é cultural. Então tome cuidado com essa visão, certo? Agora vem a terceira habilidade. A terceira habilidade é identificar as características da cultura. Ah, quais são as características da cultura?
Isso aqui é importante, hein, ó. Vou separar aqui, ó, de um lado os animais. E de outro lado vocês têm os humanos. Quais são as diferenças dos humanos? Por que eu coloquei lá dos animais? Porque se vocês tiverem as características dos animais, vocês vão entender o que é o humano. O ser humano, como é que ele se comporta? Ele se comporta com base na cultura. Lembrando que a cultura são hábitos, costumes e todo, você pode até trocar, ó. Vou até apagar, hábitos, costumes. Porque tem duas palavras que explicam melhor. Conhecimento acumulado. Para eu construir um ventilador perfeito, eu precisei de conhecimento acumulado? Sim. Para eu fazer uma lousa, que olha, esse cara é bonitinho, fazer esse canetão, eu precisei acumular conhecimento? Para eu fazer o vidro, mano, o vidro é feito da areia. Os caras esquentam a areia lá, sai o vidro lá, nem sei como, mas sai. O ser humano ele precisou aprender lá atrás e passar de pai para filho, de geração em geração? Sim ou não? Agora fala para mim uma invenção dos animais. Uma invenção dos animais. É. Invenção humana. Invenção humana. Invenção humana. Tudo que é humano, tudo que passou, saiu da natureza e passou pela mão do humano, nunca mais na sua vida, nunca mais nesta aula, use a palavra cultura dos animais. Animais não têm cultura. O que um cachorro ensina para o seu filho cachorro? Mas daí você fala, latir. Não. Vou dar um exemplo. Daquele lado lá da cortina eu tenho um cachorro na ninhada dos seus irmãozinhos, mamando na sua mãe. Eu tiro esse cachorro, filhote, da mãe e coloco do outro lado da sala, não, do outro lado da cidade, com gatos, 10 gatos. O cachorrinho vai crescer com 10 gatos. A vida inteira, esse cachorro nunca viu outro cachorro. Esse cachorro nunca ouviu outro cachorro. Depois de 10 anos com apenas gatos, esse cachorro vai latir ou vai miar? Vai latir de qualquer jeito. Essa é a prova de que o cachorro não aprende a latir. O animal, ele late por instinto, está no sangue dele. Então a primeira característica dos animais é que eles, se comportam por instinto. Os animais, eles nascem prontos, já está no DNA que o cachorro vai latir, já está no DNA do gato que ele vai miar. Sabe qual é a prova de que o cachorro nunca vai aprender outra coisa que não seja latir? Ele ficou a vida inteira na sua casa. Por que ele não aprendeu a falar português ainda? E você fala, hein? Você fala o tempo todo, hein? Você fala muito, hein? E o cachorro não aprende. Posso colocar o cachorro nessa carteira aí e ele pode ouvir essa aula 1 milhão de vezes. Ele não vai aprender a falar. Existem vários exemplos muito legais, né? Posso chegar lá para a dona Aninha lá e falar, ó, Aninha, você quer ir no banheiro, você quer sair? Eu posso responder para você. Sim, eu posso te responder. Não, acabou aí? Não acabou aí. Eu posso responder para você. Talvez. Eu posso responder para você. Sei lá. Eu posso responder para você. Vá dormir. Dormir. Eu posso responder para você. Não. Olha quantas respostas você pode dar. Agora vamos pensar, por exemplo, num bichinho de estimação como um cachorro. O cachorro, ele basicamente, ele não vai pedir para ir no banheiro, mas ele vai pular no seu sofá. E ele não pode pular no sofá, porque vai sujar o sofá. Daí você fala para ele o quê? Eu vou dar aqui o nome do meu cachorro que eu amo demais, que viveu 11 anos da minha vida comigo, que é o Beethoven, inteirinho amarelo, vira-lata, sem sarmento, amava. É Beethoven. Daí Beethoven subia no sofá, daí você fala para ele, sim, ele vai entender? Se você falar, Beethoven, não, ele vai entender? Não vai entender. Sei lá, talvez, isso já é cultura filosófica.
Você tem aula de filosofia. E em filosofia você vai aprender talvez, depende, né? Depende do cosmos. E, depende é uma resposta que podia dar também. Depende. Quero ganhar, depende. Depende do quê? Sei lá, nota, né? Então, olha só como é que você se comunica com o cachorro. Você quer falar sim para o cachorro, e ele só entende duas coisas, né? Sim e não. Não existe talvez. Só que você não fala para ele sim, Beethoven. Não, Beethoven. Você fala, quando você quer falar sim para ele, você fala Beethoven. Quando você quer falar não para ele, você fala Beethoven. Percebe a diferença? A mesma palavra para sim e para não. E não tem talvez. Como é que você vai falar? Beethoven. Isso é talvez? Tenta falar talvez o nome do cachorro. Bob, né, Tiago? Bob. Não, meu cachorro é inteligente, ele entendeu que é talvez. O cachorro só entende pode e não pode. Como? Através do seu humor. Ele sente o seu humor, o tom de voz. Você quer sim? Quer falar sim pro seu cachorro? Vem! Vem! Ou você vai falar Beethoven. Beethoven. Cachorro vem. Ele já entendeu que pode. Quando o cachorro tem que entender que não pode, você fala Beethoven. E o cachorro ele já fica com medo, porque pelo tom de voz é o humor. O cachorro sabe se pode ou não pode por apenas uma palavra. Então ele não domina nenhuma cultura, ele não tem conhecimento acumulado, ele não acumula conhecimento. Eles são frutos do DNA, enquanto o ser humano é fruto do aprendizado. Se o ser humano não tem contato com a cultura, ele aprende a cultura? Se o ser humano não tem contato com o aprendizado, ele aprende alguma coisa? Somos a única espécie do mundo que, se o filhote for abandonado, em 90% das vezes, ele morre. Filhotes de cães, não. Filhotes de águia, não. De gatos, não. Eles não morrem. Se você soltar um filhote no meio natural, a chance desse cachorro sobreviver é muito grande. Porque ele vai comer qualquer coisa, ele não tem hábitos de higiene, ele vai comer o que tiver lá e ele vai sobreviver. O humano não. O humano ele é todo sofisticado. Olha pra gente, a gente tem um ventilador aqui. Uau, temos um ventilador. Que luxo. Né? Comendo de palheira, olha que luxo. Não, mano, aqui nós comemos bagulho cru, né? Os cachorros falando aí. Dessa forma, a gente sabe que o ser humano ele não aprende a sentar na mesa e comer com um talher se ele não aprender. O que tornou você humano, qualquer um de vocês, foi o contato humano. E tem mais uma máxima que você não vai esquecer. Não fomos feitos para ser sozinhos. Porque você, para aprender a falar, você precisou da companhia de alguém. Você ficou a vida inteira ouvindo e falando português, ouvindo e falando português. Uma hora você tem que saber. De repente você cai numa ilha deserta com mais de 30 anos e vai ficar sozinho. Você nunca mais vai ouvir alguém falar. Você nunca mais vai falar com ninguém. Sabe o que acontece no seu cérebro? Você tende a perder a sanidade mental. Várias experiências já foram feitas nesse sentido. Pessoas que se perderam em ilhas e tal. Todos tiveram praticamente, né, o mesmo distúrbio. A pessoa perdeu a sanidade mental. Lembra do filme Náufrago? A bolinha chamada Wilson! O cara queria conversar com a bola. Que era quem ele tinha para conversar na época. Está ali perdido. Né? Nós somos seres sociais. A gente não vive sozinho. Falei, eu fico sozinho no meu quarto suave de boas. Com o WhatsApp ligado, com a internet funcionando, com a energia elétrica, que é algum humano que deve estar em algum lugar mandando essa energia elétrica para você. Você não está sozinho. Você está sozinho por algumas horas. E amanhã vai acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que ir na escola e volta a vida em sociologia, sociedade. Então, características dos animais. Eles se comportam com base no instinto e no DNA. E os seres humanos não. Eles se comportam com base no contato cultural e no aprendizado. Muito diferente. Muito diferente. Né? O que mais tem diferença? O ser humano ele dominou astronomia, astrologia, astrofísica, matemática, física, química, língua portuguesa e qualquer outra língua, né, dependendo do país que você tiver, geografia, história, sociologia. Nossa,
Quanto conhecimento acumulado que a gente não tem. E não se esqueça, vocês vieram na escola para aprender todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Egito Antigo, o que aconteceu no Egito Antigo? Acumulou conhecimento, alguém escreveu os livros sobre os egípcios, deixaram lá, né, a escrita hieróglifa nas pirâmides, daí a gente aprende sobre o Egito, que está lá, existiu, os caras existiram, e eles acumularam vários conhecimentos. Eles inventaram o calendário, eles inventaram, por exemplo, eu lembrei que a cerveja, os egípcios inventaram a cerveja, né? Inclusive a primeira cerveja foi inventada ali do lado do Egito, pelo povo sumério, daí o Egito vai começar a usar em larga escala. Não tinha álcool. Eles pegavam, você já viu aquele pão que ficou ali vários meses dentro do pacote, daí você vai lá e descobre em um canto da sua casa? Você já viu que parece que tem ali, né, uns mofos ali, né, uns bichos? Imaginou aquele pão? Agora imagina aquele pão na água dissolvendo aquela podridão. Essa foi a primeira cerveja, a cevada. Eles pegavam um pão de cevada, deixavam apodrecer, eles colocavam na água, a água dissolvia. Sabe para que servia? Alimento para criança. Daí o Egito vai colocar o álcool e vai se transformar numa bebida para adultos, né, e tal, etc. Inclusive até parte, né, das pirâmides foram pagas para os escravos não recebiam dinheiro, eles recebiam cerveja. 4 milhões de litros de cerveja foram usados para construir uma das pirâmides. Essa é uma das informações que eu tenho sobre as pirâmides. Conhecimento acumula. Somente o ser humano acumula conhecimento. Os animais não escrevem livros, não deixam cartas, eles não possuem cultura. Cultura somente o ser humano tem. Terceira habilidade: identificar as características da cultura. Na verdade já foi essa, né? Sorry, já foi a terceira. É a quarta habilidade. Quarta habilidade: conteúdo simbólico dos grupos sociais, etnia, classe social e gênero, né? Basicamente, o que vocês vão aprender aqui? Simbolicamente, a gente vive em sociedades, né? Nessas sociedades a gente é dividido em grupos. Exemplo, etnia, né? Tem a etnia amarela, que são os asiáticos, né? Os japoneses. Tem a etnia caucasiana, que são os brancos. Tem a etnia africana, que são os negros. Etnia, nós somos separados por povos, por etnias. Somos separados por, né, tipos de povos. Então isso é uma etnia. E isso vai aparecer na prova de vocês, a divisão de pessoas por etnia. Eu posso também dividir as pessoas, não só por etnia, eu posso dividir as pessoas por classe social. Classe A, B, C, D e E. Né? Classe média, o rico, pobre. Em sociologia, estudando a sociedade, a gente pode também dividir as pessoas por classe social. O tanto que você estudou, o tanto que você não estudou, o tanto que você tem de bens, e assim sucessivamente. Na sociologia, a gente também pode fazer um estudo, né, dos conteúdos simbólicos, os símbolos que nos divide, nos separa, nos diferencia, também com base no gênero. O gênero, obviamente, né, o gênero feminino, o gênero masculino, né, e até mesmo aí a questão que entra já em discussão, que é a questão da homossexualidade. Né? Qual é o seu gênero? Quais os estudos que a gente pode fazer com base nos gêneros? Sociologia também vai abranger e estudar isso aí. Basicamente essa é a nossa primeira aula. Façam a prova diagnóstica com cuidado, porque ela não está fácil, ela realmente está difícil. E você vai ter que ler e interpretar lá o que está nas questões. Ok, deu 24 minutos, falou. Galerinha, dá um tchauzinho aí para vocês aparecerem no vídeo. Olha só o ânimo dessas pessoas, ó, legal.